Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 6 de setembro, agora na Espanha, 20 horas e 19 minutos, no Brasil, 15 e 19 da tarde. A BTC muito volátil, fez a mínima hoje em 18.900. Basicamente, a gente veio buscar o patamar da agulhada de 13 de julho, onde a gente bateu 18.910. O corpo real desse candle aqui na agulhada de hoje está ameaçando perder a nossa figura triangular de acumulação. Vamos ver se até a virada da VWAP a gente mantém a vigência dessa figura triangular de acumulação. Porque se virar a VWAP nesse patamar, a gente vai desenhar um corpo real de candle para fora, para baixo dessa figura triangular, e aí vai ficar descaracterizada a cunha, o bico dessa figura triangular de acumulação. A gente basicamente veio visitar esse patamar dessas agulhadas. A princípio é uma movimentação normal. Se a gente perder efetivamente esses fundos, aí a gente poderia vislumbrar o desenho de uma canaleta virtual de baixa. Mas para isso a gente precisaria perder esses fundos aqui no patamar de 18, 17 mil. Hoje a gente visitou 18.900, mas segue ainda vigente a nossa figura triangular acumulacional. No gráfico da banda de VWAP mensal, a gente consegue ter uma noção, estava fazendo aqui uns estudos, mais clara da visita desse patamar. Olha aqui. Aqui foi o patamar daquelas agulhadas, desde a agulhada de 18/6, a agulhada de 3 de julho, de 13 de julho, onde a gente bateu 18.910 e hoje a gente foi bater 18.900. Então, até agora está um fundo quádruplo, não é um padrão incomum no mundo cripto. Se a gente buscar num passado não muito remoto, que foi aqui em maio de 2021, a gente fez uma agulhada, 2, 3, 4 e depois foi buscar o all-time high aqui em 69 mil. Muita gente advogou aqui a tese da bandeira de baixa. Olha o mastro, olha a bandeira. E acabou que quem se desfez dos ativos aqui nesse patamar, quando supostamente teria perdido a bandeira e seguiria caindo, tomou-lhe uma invertida e acabou voltando aqui no meio do caminho, pagando pedágio, perdendo, deixa eu ver quantos por cento do patrimônio cripto. Muita gente voltou quando encostou na nuvem. Aí já reembarca pagando 20, 25% a mais. E se algum desesperado espera uma confirmação mais contundente, acaba pagando até 30% a mais. Ou seja, aqui que estaria caracterizada com mais clareza um suposto mastro bandeira, aqui com menos clareza ainda, porque não é uma bandeira de baixa, já que o mastro está muito menor que a bandeira. Ou seja, com certeza isso aqui está mais para um fundo quádruplo, como eu estou reportando aqui nas minhas análises. Basicamente, a gente visitou o patamar das últimas agulhadas numa movimentação típica do mundo cripto. No gráfico das VWAPs, segue vigente a nossa figura triangular. A gente não pode desenhar um corpo real de candle inteiro para baixo do triângulo. Vamos ver como vai ficar a virada da VWAP de hoje para amanhã, porque essa figura triangular tem que manter a sua vigência. No intraday, a BTC basicamente aqui esgarçou a lower e agora retorna epicamente em direção à VWAP. Opa, calma aí, deixa eu botar aqui no gráfico da... Tá aqui, esgarçamos a lower, furamos a lower e agora a gente segue voltando em direção à VWAP. Agora, nesse momento, a gente está um pouco abaixo da lower, mas já ela retorna como um imã em direção à VWAP, que exerce uma força gravitacional natural para sugar a BTC em direção a ela. Na seara fática, gente, os fatos que justificaram essa queda simplesmente foi um movimento especulativo. A Nasdaq está sangrando porque o mercado financeiro tradicional está muito nervoso com essa crise energética na Europa. Isso pressiona o Federal Reserve, o Banco Central Europeu, em função da pressão inflacionária que a crise energética promove e acaba gerando toda essa volatilidade também no mundo cripto. Mas eu tenho para mim que toda essa crise vai redundar em seríssimos benefícios para o mundo cripto. Já eu vou falar por quê. A Europa começou uma política populista de subsídio das tarifas de energia elétrica. A coisa está na casa de trilhões de euros e quando o movimento Dobbs começar, a BTC não vai encontrar
resistências muito relevantes, ela vai explodir igual um cachorro louco. Vamos primeiro tratar da seara fática do mundo cripto. E a Bellatrix foi a última atualização que a Ethereum recebeu antes da fusão dos dois consensos, que vai outorgar ao mundo a ETH Proof of Stake ou Ethereum Merge. Deu tudo certo nessa atualização. E a Binance vai abandonar as stablecoins USDC, USDP e TUSD. Quem tiver esses ativos na Binance vão ter os saldos convertidos em BUSD, que é a stablecoin nativa da Binance. O Real Digital começa a sua fase de testes. Gente, o sistema financeiro nacional brasileiro, sempre esteve na vanguarda. A blockchain, o ecossistema que vai albergar o Real Digital, vai ser passível de rodar dApps, de rodar aplicativos descentralizados, chamados dApps. E muitas DeFis vão ser criadas nesse ecossistema. O próprio Itaú já avisou, o BTG Pactual já avisou que vão criar as suas respectivas DeFis nesse ecossistema. E trilhões de euros em apoio à liquidez, em apoio ao subsídio que vai injetar liquidez no sistema energético europeu. Não é só a Liz Truss lá, a primeira-ministra recém-nomeada no Reino Unido, mas toda a Europa está vivendo um frenesi de populismo no sentido de subsidiar a tarifa de energia elétrica. Só que essa brincadeira vai custar trilhões e trilhões de euros. Gente, quando esse viés hawkish dos bancos centrais acabar, porque isso vai trazer recessão, isso vai trazer um arrefecimento no crescimento, isso não pode durar muito. Quando esse viés hawkish terminar, que é o quantitative tightening, que é o aperto quantitativo, e voltar a um ambiente de normalidade, não precisa ser nem um quantitative easy, a BTC vai explodir como um cachorro louco. Vocês vão lembrar do que eu tô falando. E uma reportagem muito interessante aqui na Fox Business, dando conta de que o Joe Biden tornou a América energeticamente vulnerável. Depois de ignorar e desprezar a Arábia Saudita, e quando do estopim da crise russo-ucraniana implorar para o Mohammed bin Salman aumentar a produção em visitas patéticas, o Joe Biden e a sua vice-presidente, a Kamala Harris, acusaram o MBS, o Mohammed bin Salman, de assassinar um jornalista, Jamal Khashoggi, dentro do consulado saudita em território turco, chamando ele de tudo, não só na campanha, mas também depois da posse. E aí, quando explode a crise russa-ucraniana, o Joe Biden telefonou para o Mohammed bin Salman, que não atendeu o Biden, que teria ficado 40 minutos plantado no telefone. E depois de receber uma visita absolutamente patética do Joe Biden, que foi lá suplicar para que a Arábia Saudita aumentasse a produção de petróleo, agora o Mohammed bin Salman se alia ao Kremlin e avisa que vai cortar a produção de petróleo num alinhamento claro dentro desse imbróglio geopolítico, a Rússia, a China e a Índia. Ou seja, o mundo tá pirado, gente. E aqui na capa da Bloomberg, Binance vai converter os saldos de USDC, USDP e TUSD para stablecoin BUSD. Gente, ver notícias do mundo cripto na capa da Bloomberg é outro sinal claro de que tem um ponto de inflexão muito interessante acontecendo. É óbvio que os institucionais, ao embarcar, ao aportar no mundo cripto, eles vão derrubar. Esse movimento de hoje é tipicamente especulativo. Se a gente olhar em perspectiva, essas agulhadas, elas acontecem capitaneadas por um movimento do mercado de futuros e rapidamente a BTC volta para o patamar de $20 mil. Ou seja, na minha leitura a gente já conheceu o fundo dessa história correcional. O nosso gráfico das VWAPs segue plenamente vigente. A gente não pode desenhar um corpo real aqui para fora dessa figura triangular. Vamos ver como vai virar a VWAP de hoje para amanhã. Qualquer movimento mais brusco da BTC, eu gravo um vídeo na madrugada, tá bom? Fiquem com Deus.
Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.